Jumo, o cachorro adotado por uma loja de enxovais. A vida de Jumo sempre foi feita de incertezas. Como tantos cães abandonados, ele não sabia o que era ter um lar, uma cama só sua ou alguém esperando por ele no fim do dia. As ruas eram a sua casa e cada amanhecer era apenas mais um desafio para encontrar comida, abrigo e um pouco de segurança. Então chegou a feira do bordado de Ibitinga. Em meio ao movimento intenso, ao barulho e à multidão, Jumo caminhou entre os estandes como se estivesse procurando alguma coisa. Talvez nem ele soubesse o quê, até que seus olhos encontraram uma cama exposta na entrada de um estande. Era apenas uma cama de demonstração preparada para mostrar lençóis e cobre-leitos de alta qualidade. Mas para um cão que nunca havia conhecido o conforto de um verdadeiro lar, aquele lugar parecia perfeito. Jumo deitou. Os expositores poderiam tê-lo expulsado, afinal, os produtos precisavam permanecer impecáveis para os clientes. Mas aconteceu exatamente o contrário. O empresário Osvaldo olhou para aquele cachorro cansado e disse que o deixasse descansar. Afinal, alguns fios de pelo jamais valeriam mais do que o descanso de um animal que provavelmente nunca havia sentido o carinho de uma cama macia. E Jumo fez uma escolha curiosa. Durante todos os dias da feira, ele saía para passear pelo recinto, observava as pessoas, caminhava entre os corredores, mas sempre voltava para a mesma cama. Entre tantas opções, escolheu exatamente aquela, como se, de alguma forma, tivesse encontrado o lugar onde finalmente ele se sentia seguro. A cena emocionava quem passava. Visitantes paravam para fotografá-lo, vídeos começaram a circular pelas redes sociais, milhares de pessoas acompanharam aquele cachorro dormindo profundamente, coberto pelos lençóis, completamente tranquilo, mesmo cercado pelo barulho da maior feira de bordados do Brasil. Enquanto todos pensavam que Jumo havia escolhido uma cama, na verdade talvez ele tivesse escolhido uma família. Ao longo daqueles dias, um vínculo silencioso nasceu, sem palavras, sem promessas e sem qualquer interesse, apenas confiança. No encerramento da feira, Osvaldo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele se aproximou de Jumo, que descansava mais uma vez em sua cama favorita, pegou-o no colo e o levou para casa. Aquele cão que havia chegado sozinho à feira saiu dali cercado de amor. Ganhou um nome, uma família, cuidados e um futuro. Os netos de Osvaldo ganharam um novo companheiro de brincadeiras e a casa ganhou um novo membro. Mais tarde, o empresário resumiu tudo em uma frase simples, mas impossível de esquecer. Foi um presente que ganhei para dar carinho e amor para ele. Dipirona para sempre ao seu lado. Cão que esperou por tutor que faleceu na UPA ganha novo lar. Nem todo herói usa capa. Alguns têm 4 patas, um coração imenso e uma fidelidade que parece não ter fim. Na porta da UPA, Jardim América em Goiânia, durante 2 longas semanas, um pequeno cachorro chamou a atenção de todos que passavam por ali. Ele ficou conhecido como Dipirona, um nome carinhoso dado pelos funcionários da unidade de saúde. Mas por trás daquele apelido havia uma história de amor, lealdade e esperança. Dias antes, um homem idoso, em situação de rua, chegou à UPA em uma ambulância. Ao lado dele estava seu único companheiro de vida, um cachorrinho, que entrou na unidade acompanhando o tutor, como se quisesse protegê-lo até o último instante. Infelizmente, o homem não resistiu. Sem entender o que havia acontecido, o cachorrinho permaneceu na porta da UPA, esperando pacientemente que seu melhor amigo saísse por aquela mesma porta. As horas viraram dias, os dias se transformaram em semanas, e mesmo assim ele continuava ali. Toda vez que uma porta se abria, seus olhos pareciam procurar aquele rosto tão conhecido. Talvez imaginasse que a qualquer momento ouviria novamente a voz que o chamava para seguir caminho. Quem presenciava a cena não conseguia conter a emoção.
Funcionários, pacientes e visitantes passaram a cuidar daquele pequeno guardião. Todos os dias alguém levava água, comida, carinho e um lugar para descansar, mas nada conseguia preencher o vazio deixado pela ausência do seu tutor. Não precisava de palavras para mostrar o que sentia. Sua espera silenciosa dizia tudo. Quando a história ganhou repercussão, milhares de pessoas se emocionaram com a fidelidade daquele cão que se recusava a abandonar quem nunca havia o abandonado em vida. Foi então que surgiu um novo capítulo. Tânia conheceu a história de Dipirona e decidiu abrir não apenas a porta de sua casa, mas também a porta do seu coração. Ela foi até a UPA e levou o cão para um novo lar. Pouco tempo depois, as imagens emocionaram novamente quem acompanhava sua história. O cachorro, que antes esperava sozinho na calçada, agora aparecia brincando no sofá da sala, recebendo o carinho da nova família, abanando o rabo e descobrindo que ainda era possível voltar a ser feliz. A adoção lhe deu algo que ele precisava para continuar. Uma nova família, novos amigos e a certeza de que nunca mais precisará enfrentar a solidão. A história de Dipirona nos lembra que os cães amam de forma incondicional e muitas vezes continuam esperando por alguém, mesmo quando esse alguém nunca mais poderá voltar. Felizmente, desta vez o destino escreveu um final diferente, porque a mesma porta onde Dipirona esperou por 2 semanas, tomada pela saudade, acabou sendo também a porta que o conduziu para uma nova vida. A Amarela, adotada após anos no abrigo. A Amarela já não sabia mais contar o tempo. Os dias eram sempre parecidos. O sol nascia, as pessoas chegavam ao abrigo, alguns cães latiam cheios de esperança, outros apenas observavam em silêncio. Ela fazia parte desse segundo grupo. Depois de tantos anos esperando, aprendeu que nem toda visita significava uma chance. O tempo havia deixado marcas em seu focinho, em seus pelos e no olhar, mas nunca conseguiu apagar a doçura que existia dentro dela. 8 anos se passaram. Enquanto filhotes eram adotados em poucos dias e cães mais jovens encontravam famílias rapidamente, a Amarela permanecia ali, vendo amigos partirem um a um. Sempre abanava o rabo para quem se aproximava como se dissesse baixinho: talvez hoje seja o meu dia, mas o hoje nunca chegava. Até que uma simples publicação mudou tudo. Uma fotografia mostrava a Amarela 8 anos antes e outra revelava como ela estava atualmente. Entre as duas imagens existiam milhares de amanheceres, incontáveis despedidas e uma espera silenciosa que parecia não ter fim. A história emocionou centenas de pessoas. Entre todas elas, havia alguém que enxergou muito além dos pelos grisalhos ou da idade. Tayene viu uma companheira, viu uma cachorra que ainda tinha muito amor para oferecer. E decidiu que percorreria a distância necessária para buscá-la. No dia do encontro, a Amarela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando entrou no carro, parecia olhar pela janela, tentando entender aquele mundo novo. Cada quilômetro deixava para trás anos de espera e a aproximava do futuro que sempre mereceu. Pela primeira vez, ela não voltaria para o canil, voltaria para casa. Hoje, a Amarela conhece o conforto de uma caminha quentinha, descobriu a alegria dos passeios, do vento no rosto, dos brinquedos espalhados pela sala e da segurança de dormir sabendo que, ao acordar, a sua família ainda estaria ali. Mas o maior presente não foi a casa, foi o amor. Aquele amor que ela esperou durante tantos anos sem nunca desistir completamente. Milhares de cães adultos e idosos continuam esperando em ONGs e abrigos. Enquanto muitos procuram apenas filhotes, eles seguem observando os portões, sonhando com alguém que enxergue a beleza que existe além da idade. Ou talvez em um começo ainda mais bonito, porque nunca é tarde para o coração encontrar um lar. Elsa e Olaf, cães que foram abandonados e viviam juntos pelas ruas, foram adotados juntos.
Elsa e Olaf sabiam muito bem o que era enfrentar o abandono, sem um lar, sem a segurança de uma família e sem saber o que o dia seguinte lhes reservaria. Eles tinham apenas uma certeza: nunca soltariam um ao outro. Ela, pequena e delicada, ele, maior e sempre atento. Durante todo o tempo que viveram nas ruas, caminharam lado a lado, dividindo o frio das noites, a fome, o medo e a esperança de que um dia a vida pudesse mudar. O vínculo entre os dois era tão forte que parecia impossível imaginar um sem o outro. Quando foram resgatados, os voluntários perceberam rapidamente que separá-los jamais seria uma opção. Elsa e Olaf haviam transformado a amizade em uma verdadeira família. A história da dupla foi compartilhada nas redes sociais e em pouco tempo emocionou centenas de pessoas. A cada compartilhamento surgia uma nova chance. A cada mensagem de apoio crescia a esperança de que alguém entendesse que aqueles dois corações precisavam continuar juntos. E foi exatamente isso que aconteceu. Sensibilizada com a história de amizade e lealdade, uma família decidiu abrir não apenas a porta da casa, mas também o coração. Eles fizeram a promessa mais importante de todas: Elsa e Olaf jamais seriam separados. Naquele momento, todo o sofrimento ficou para trás. Pela primeira vez, eles descobriram o conforto de uma cama quentinha, o carinho de mãos amigas, a tranquilidade de um lar seguro e a alegria de saber que nunca mais precisariam lutar para sobreviver. Hoje, eles continuam inseparáveis, mas existe uma diferença enorme. Agora caminham juntos rumo a uma vida cercada de amor, proteção e felicidade. Durante quase um ano, Sirius acordava todos os dias com a mesma esperança silenciosa: talvez hoje alguém olhe para mim. Resgatado de uma vida cruel, ele já havia conhecido o pior que um ser humano poderia oferecer. Passou parte da vida acorrentado, dormindo com uma focinheira que lhe roubava até o direito de bocejar livremente. Quando finalmente foi salvo e levado ao Instituto Caramelo, na Grande São Paulo, parecia que o sofrimento havia terminado, mas existia uma dor diferente. Enquanto via outros cães partirem para seus novos lares, Sirius permanecia no abrigo. Dias, semanas e meses se passaram, quase um ano inteiro esperando por uma família que nunca chegava. Não lhe faltava amor para oferecer, faltava apenas alguém disposto a enxergá-lo. Foi então que sua história encontrou uma pessoa disposta a fazer diferente. O empresário Lucas Morato acreditava que Sirius não precisava ser lembrado apenas pelo sofrimento que viveu. Em vez de mostrar correntes, cicatrizes e tristeza, ele decidiu revelar quem aquele cachorro realmente era. Levou Sirius para viver um dia comum. Pela primeira vez, o cão passeou pelas ruas sem medo, entrou no metrô, conheceu pessoas desconhecidas, que fizeram um carinho em sua cabeça, experimentou petiscos deliciosos, brincou com outros cães e caminhou como qualquer animal que já tivesse conhecido o amor de uma família. Para muita gente era apenas um passeio, para Sirius era a descoberta de um mundo que sempre lhe havia sido negado. O vídeo desse dia foi publicado nas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. Em poucos dias, mais de 20 famílias demonstraram interesse em adotar aquele cachorro, que até então passava quase desapercebido no abrigo. Mas a família certa sempre chega no momento certo. Depois de uma cuidadosa seleção, Sirius conheceu Arthur e Isadora. Não houve dúvidas. Antes mesmo do encontro, Isadora já havia assistido ao vídeo e sentido algo impossível de explicar. Bastou uma frase para resumir tudo: esse cachorro é meu. Naquele instante, Sirius deixou de ser apenas mais um cão resgatado. Ganhou uma casa, ganhou uma família, ganhou um nome chamado com carinho todos os dias. Ganhou um sofá para descansar, passeios sem correntes, mãos que acariciam em vez de machucar e uma vida inteira de amor para compensar os anos de abandono.